Gato tinha medo da senhorita Larkins. Ela era filha do Sr. Larkins da loja de quinquilharias. Era jovem, bonita e ferozmente ruiva. Usava a cabeleira vermelha empilhada num coque no alto da cabeça, e dele escapavam cachos que se emaranhavam, causando um belo efeito nos brincos de argolas que mais pareciam poleiros de papagaio. A senhorita Larkins tinha muito talento como clarividente, e, até o caso do gato tornar-se conhecido, era preferida da vizinhança. Gato lembrava-se de que até sua mãe dava presentes à senhorita Larkins. Ele sabia que a senhorita Larkins estava se oferecendo para ler a sua sorte por puro ciúme de Gwendolyn. Não, muito obrigado, respondeu, recuando para longe da mesinha da senhorita Larkins, coberta de objetos de adivinhação. Está tudo bem, não quero ficar sabendo. Mas a senhorita Larkins avançou para ele e agarrou-o pelos ombros. Gato tentou desvencilhar-se. A senhorita Larkins usava um perfume que gritava "Violetas!" na cara dele. Seus brincos balançavam-se como algemas, e o seu corpete estalava. Quem estava perto dela conseguiu ver. Ora, menino bobinho, disse a senhorita Larkins em sua voz rica e melodiosa. Não vou machucar você, só quero saber. Mas eu não quero, retrucou o gato, contorcendo o corpo para um lado e para o outro. Fique parado, a senhorita Larkins ordenou, e tentou olhar bem no fundo dos olhos de Gato. Gato depressa fechou os olhos. Tentou desvencilhar-se, fazendo um esforço ainda maior. Poderia ter conseguido escapar, se a senhorita Larkins não tivesse entrado abruptamente numa espécie de transe. Gato encontrou-se agarrado por ela com uma força que o teria deixado surpreso até mesmo se viesse do bruxo às suas ordens. Abriu os olhos e viu a senhorita Larkins a encará-lo com um olhar vazio. O corpo dela tremia e o corpete estalava como uma porta velha balançando ao vento. Ah, me solte, por favor! Gato exclamou. Mas a senhorita Larkins parecia não o ver. Gato segurou os dedos que lhe agarravam os ombros e tentou erguê-los, mas para libertar-se. Não conseguiu movê-los. Depois disso, a única coisa que pôde fazer foi ficar contemplando, sem ação, o rosto inexpressivo da senhorita Larkins. A senhorita Larkins abriu a boca e dela saiu uma voz bem diferente. Era uma voz de homem, animada e bondosa. Você tirou um peso da minha mente, rapaz, ela disse. Parecia satisfeita. Agora uma grande mudança virá para você, mas foi terrivelmente descuidado. 4 já foram e só restam 5. Tem que tomar mais cuidado. Está correndo perigo que vem de pelo menos 2 direções, sabia? A voz calou-se. A essa altura, Gato estava tão apavorado que não ousava mexer-se. Pôde apenas ficar esperando até que a senhorita Larkins voltou a si. Bocejou e soltou-o, para poder esconder elegantemente a boca com uma das mãos. Pronto, disse em sua voz normal. Foi isso. Que foi que eu disse? Gato ficou todo arrepiado quando percebeu que a senhorita Larkins não tinha a menor ideia do que havia dito. Tudo o que ele queria fazer era fugir dali. Disparou em direção à porta. A senhorita Larkins saiu em sua perseguição. Agarrou-o pelos braços outra vez e sacudiu-o. Fale! Fale! Que foi que eu disse? Ela o sacudia com tamanha violência que seus cabelos ruivos se soltaram do coque. Seu corpete soava como lenha estalando no fogo. Ela estava aterradora. Que voz eu usei? Exigiu saber. Uma voz de homem, gaguejou Gato. Parecia boazinha, mas séria. A senhorita Larkins mostrou-se atônita. Um homem? Não foi Bob ou Dodo? Quer dizer, não foi uma voz de criança? Não, confirmou Gato. Que coisa mais estranha, a senhorita Larkins exclamou. Nunca utilizo um homem. Que foi que ele disse? Gato repetiu o que a voz dissera. Achava que nunca esqueceria aquilo, mesmo que vivesse até os 90 anos. Sentiu um certo consolo ao perceber que a senhorita Larkins ficou tão perplexa quanto ele. Bom, imagino que seja um aviso, ela disse, em tom hesitante.
Parecia também decepcionada. E nada mais? Nada sobre a sua irmã? Não, nada, Gato afirmou. Ora, bem, então nada feito, disse a senhorita Larkins em tom descontente, soltando o gato para ajeitar o penteado. Assim que ela ficou com ambas as mãos ocupadas prendendo o coque, Gato fugiu correndo. Disparou pela rua, sentindo-se muito perturbado. E foi surpreendido por mais duas pessoas quase ao mesmo tempo. Ah, eis o jovem Eric Chant, disse o Sr. Nostrum, avançando pela calçada. Você conhece meu irmão William, não conhecem, jovem gato? Gato mais uma vez viu-se agarrado por um braço. Tentou sorrir. Não que o Sr. Nostrum lhe desagradasse. O caso era, simplesmente, que o Sr. Nostrum sempre falava com aquele tom brincalhão e o chamava de jovem Chant várias vezes, o que lhe tornava difícil conversar com o Sr. Nostrum. O Sr. Nostrum era pequeno e gorducho, com duas asas de cabelos grisalhos. Tinha também um desvio no olho esquerdo que sempre olhava para o lado. Gato achava que isso aumentava a dificuldade de conversar com o Sr. Nostrum. Ele estaria olhando e escutando, ou a sua atenção estava em outro lugar juntamente com aquele olho errante. Já conheço o seu irmão, Gato lembrou ao Sr. Nostrum. O Sr. William Nostrum vinha regularmente visitar o irmão. Gato o via quase que uma vez por mês. Era um mago com boa situação financeira e uma grande clientela em Eastbourne. A senhora Sharp afirmava que o Sr. Henry Nostrum se aproveitava do irmão mais rico, tanto em questões de dinheiro quanto de feitiços eficazes. Fosse qual fosse a verdade disso, Gato achava ainda mais difícil conversar com o Sr. William Nostrum do que com o irmão dele. Era ainda mais gordo do que o Sr. Henry, estava sempre de paletó preto e calça listrada, com uma enorme corrente de relógio de prata por cima do colete roliço. Fora isso, era o retrato do Sr. Henry Nostrum, à exceção dos olhos, que eram ambos vesgos. Gato sempre se perguntava como o Sr. William conseguia enxergar alguma coisa. Como vai, senhor? Disse-lhe educadamente. Muito bem, senhor, respondeu o Sr. William, numa voz rouca e melancólica, como se o contrário fosse verdade. O Sr. Henry Nostrum olhou para ele em tom de desculpas. O caso, jovem Chant, é que tivemos um pequeno problema, explicou. Meu irmão está contrariado. Baixou a voz e seu olho errante errou por todo o lado direito de Gata. É sobre aquelas cartas de... você sabe quem. Não conseguimos descobrir coisa alguma. Parece que Gwendolyn também não sabe. E você, jovem Chant, por acaso sabe por que seu estimado e saudoso pai era conhecido do... Vamos chamá-lo de respeitável personagem que as assinou. Não faço a menor ideia, infelizmente, disse Gato. Poderia ser algum parente? Sugeriu o Sr. Henry Nostrum. Chant é uma família tradicional? Tradicional e extinta também. Não temos parentes, respondeu Gato. Mas, quanto à sua querida mãe? Persistiu o Sr. Nostrum, com o olho vesgo perambulando, enquanto seu irmão conseguia fixar o olhar melancólico no chão e nos telhados ao mesmo tempo. Dá para ver que o pobre garoto nada sabe, Henry, interpôs o Sr. William. Duvido que ele seja capaz de nos dizer o sobrenome de solteira da sua querida mãe. Ah, isso eu sei, Gato afirmou. Está na certidão de nascimento. O sobrenome dela era Chant também. Bizarro, disse o Sr. Nostrum, girando um olho para o irmão. Bizarro e estranhamente inútil, concordou o Sr. William. Gato queria ir embora. Sentia que já tinha ouvido perguntas esdrúxulas em quantidade suficiente até o Natal. Então sugeriu. Bom, se vocês têm tanta vontade assim de ficar sabendo, por que não escrevem para perguntar para o senhor Sr. Cres... Fez o Sr. Henry Nostrum com violência.
O respeitável personagem, é o que quero dizer. Gato corrigiu, olhando alarmado para o Sr. William. Os olhos do Sr. William tinham ido diretamente para os lados de seu rosto. Gato temia que ele pudesse estar entrando em transe como a senhorita Larkins. Será suficiente, Henry. Será suficiente, exclamou o Sr. William, e num gesto triunfal, ergueu a corrente de prata pousada sobre sua barriga e sacudiu-a. Então será pela prata, exclamou. Fico contente, disse Gato educadamente. Agora tenho que ir. Ele desceu correndo a rua, o mais rápido que conseguiu. Quando saiu de casa, naquela mesma tarde, teve o cuidado de desvirar para a direita. Teve o cuidado de virar para a direita e sair da rua Sabá, passando pela casa do bruxo às suas ordens. Aquilo era uma complicação, pois teria que dar uma grande volta para chegar até onde morava a maioria dos seus amigos. Mas qualquer coisa era melhor do que encontrar de novo a senhorita Larkins ou os irmãos Nostrum. Aquilo quase que era suficiente para fazer Gato desejar que as aulas já houvessem recomeçado. Quando Gato chegou em casa, naquela noite, Gwendolen acabara de chegar de sua aula com Sr. Nostrum. Mostrava sua costumeira expressão feliz e exultante, mas parecia também misteriosa e importante. Foi uma boa ideia, a sua, de escrever para a Crestomance, disse a Gato. Não entendo como não pensei nisso. De qualquer modo, foi o que acabei de fazer. Por que fez isso? O Sr. Nosso não podia escrever? Gato perguntou. Vindo de mim seria mais natural, Gwendolen explicou. E acho que não tem importância ele ficar com a minha assinatura. O Sr. Nosso me ditou o que escrever. Afinal, por que ele tem tanto interesse nisso? Gato perguntou. Ah, você bem que gostaria de saber, não é? Gwendolen respondeu, em tom satisfeito. Não gostaria, não, disse Gata. Como isso lembrou-lhe as coisas que haviam acontecido naquela manhã e que ainda quase lhe davam vontade que o semestre do outono já tivesse começado, o menino acrescentou. Eu queria que as favas estivessem maduras. Favas? Gwendolen repetiu, com maior desprezo. Que mente infantil você tem? Elas só estarão no ponto daqui a umas boas 6 semanas. Sei disso, retrucou o Gato. Nos 2 dias seguintes, ele fez questão de virar para a direita toda vez que saía de casa. Foram 2 dias lindos e ensolarados, como costuma acontecer quando agosto está passando para novembro. Gato e seus amigos saíram para brincar na margem do rio. No segundo dia, encontraram um muro e subiram nele. Do outro lado havia um pomar, e ali tiveram a sorte de encontrar uma árvore carregada de doces maçãs brancas, do tipo que amadurece cedo. Encheram os bolsos de chapéus. Então o jardineiro furioso correu atrás deles, brandindo um lancinho, e eles fugiram. Gato sentia-se muito feliz por estar levando para casa seu chapéu recheado e disforme com tantas maçãs, pois a senhora Sharp adorava essa fruta. Ele só desejava que ela não recompensasse fazendo biscoito de gengibre. Em geral, os biscoitos em forma de homenzinhos eram divertidos. Eles pulavam do prato e saíam correndo quando se tentava comê-los, de modo que quando finalmente a pessoa os pegava, sentia-se justificada em devorá-los. Era uma luta justa, e alguns escapavam. Mas os bonequinhos de gengibre da senhora Sharp nunca faziam isso, simplesmente ficavam deitados, sacudindo debilmente os braços, e Gato nunca tinha coragem de comê-los. Gato estava tão entretido, pensando em tudo isso, que, embora tivesse percebido uma caleça de 4 rodas parada na rua quando ele virou a esquina da casa do bruxo às suas ordens, não deu atenção ao fato. Entrou pela porta lateral e irrompeu na cozinha, carregando seu chapéu cheio de maçãs e gritando: Pronto, veja o que eu trouxe, senhora Sharp. A senhora Sharp não estava lá. Em seu lugar, parado no meio da cozinha, ele encontrou um homem alto vestido de maneira extraordinária. Gato estudou-o com certo temor. Era obviamente um rico conselheiro municipal eleito recentemente.
Ninguém, além daquelas pessoas, usava uma calça com listras peroladas ou paletó de um veludo assim tão belo, ou levava uma cartola tão brilhante quanto as botas que calçava. Os cabelos do homem eram escuros, tão lisos quanto a cartola. Gato não tinha dúvida de que aquele era o desconhecido moreno de Gwendolyn, que viera ajudá-la a começar a governar o mundo. E ele não deveria estar na cozinha. Os visitantes sempre eram conduzidos diretamente para a sala de visitas. Oh, como vai o senhor? Quer me acompanhar, senhor? Ele disse com dificuldade. O desconhecido moreno olhou para ele com curiosidade. E dá para entender o motivo, Gato pensou, olhando em volta de si, nervoso. Na cozinha reinava a bagunça de sempre. O fogão estava coberto de cinzas. Ao olhar para a mesa, Gato constatou, ainda mais nervoso, que a Sra. Sharp havia feito bonequinhos de gengibre. Os ingredientes para o feitiço estavam numa das pontas da mesa. Pacotinhos de jornal amassado e vidrinhos sujos. E a massa de gengibre estava esticada no centro. A outra ponta, onde as moscas se aglomeravam sobre a carne para o almoço, estava igualmente suja e bagunçada. Quem é você? O desconhecido moreno perguntou. Tenho a sensação de que eu deveria conhecê-lo. O que é que está carregando no chapéu? Gato estava ocupado demais examinando a cozinha para prestar atenção, mas ouviu a última pergunta. Seu entusiasmo retornou. Maçãs, disse, mostrando ao desconhecido. Maçãs doces, deliciosas, peguei num quintal. O desconhecido assumiu uma expressão severa. Pegar fruta dos outros sem permissão também é uma forma de roubar, declarou. Gato sabia disso tão bem quanto ele. Achou muito desagradável que alguém, mesmo sendo um conselheiro municipal, lhe dissesse isso. Sei disso, mas aposto que o senhor fazia a mesma coisa quando tinha a minha idade. O desconhecido tossiu de leve e mudou de assunto. Você ainda não disse quem é. Desculpe, eu não disse? Sou Eric Chante, só que sempre me chamam de Gato. Então Gwendolyn é sua irmã? O desconhecido perguntou. A expressão dele era cada vez mais de desaprovação e pena. Gato suspeitava que para ele a cozinha da Sra. Sharp era um antro de vício. Isso mesmo. Não quer passar para a sala? Lá está mais arrumado. Gato convidou na esperança de tirar o desconhecido dali. Recebi uma carta da sua irmã, disse o desconhecido, permanecendo onde estava. Ela me deu a impressão de que você tinha se afogado com seus pais. O senhor deve ter lido errado, disse Gato distraidamente. Não me afoguei porque me agarrei a Gwendolyn, e ela é bruxa. A sala está menos bagunçada. Entendo, disse o desconhecido. Bem, sou chamado de Crestomance. Ah, fez o gato. Então aquela era uma crise de verdade. Ele colocou sobre a mesa o chapéu com as maçãs, bem no meio do feitiço dos bonequinhos, com grande esperança que aquilo fosse estragar o efeito. Então o senhor precisa vir para a sala imediatamente, insistiu. Por quê? Crestomance perguntou, parecendo um pouco perplexo. Porque o senhor é importante demais para ficar na cozinha, Gato explicou, completamente exasperado. O que é que faz você pensar que sou importante? Crestomance quis saber, ainda perplexo. Gato estava começando a sentir vontade de sacudi-lo. Deve ser, está usando roupas importantes? E a Sra. Sharp disse que era. Ela disse que o Sr. Nostrum daria os olhos da cara para ficar com as suas 3 cartas. E o Sr. Nostrum deu mesmo os olhos pelas minhas cartas? Perguntou Crestomance. Não acredito que elas valham tanto. Não, em troca de ele dar aulas a Gwendolyn, só isso, Gato explicou. Como assim? Em troca dos olhos? Que coisa mais incômoda! Crestomance exclamou. Felizmente, nesse instante, ouviram-se passadas fortes e Gwendolyn rompeu pela porta da cozinha, ofegante, dourada e cheia de júbilo. Senhor Crestomance? Perguntou. Pode me chamar de Crestomance, disse o desconhecido. Sim, e você é Gwendolyn? Sim, o Sr. Nostrum me disse que havia uma caleça de aluguel aqui em frente. Gwendolyn ofegou. Atrás dela vinha a Sra. Sharp, quase tão sem fôlego quanto Gwendolyn. As duas se encarregaram de fazer sala ao visitante e Gato ficou aliviado. Crestomance finalmente consentiu em ser levado para a sala de visitas, onde a Sra. Sharp ofereceu-lhe respeitosamente uma xícara de chá e um prato de seus bonequinhos de gengibre, que sacudiam os braços desanimadamente.
Crestomance, como o gato percebeu com muito interesse, também não parecia ter coragem de comê-los. Ele bebeu uma xícara de chá, austeramente, sem leite nem açúcar, e fez perguntas sobre os motivos que levaram Gwendolyn e Gato a morarem com a Sra. Sharp. A Sra. Sharp tentou dar a impressão de que cuidava deles sem receber pagamento, apenas pela bondade de seu coração. Tinha esperança de que Crestomance pudesse ser induzido a pagar-lhe para tomar conta deles, assim como o conselheiro municipal fazia. Mas Gwendolyn decidira ser radiantemente honesta. A prefeitura é paga, porque todos sentem muita pena de nós por causa do acidente, ela explicou. Gato ficou feliz por ela ter revelado isso, mesmo desconfiando que Gwendolyn já podia estar descartando a Sra. Sharp como se ela fosse um casaco velho. Então tenho que ir conversar com o prefeito, Crestomance declarou. Ele ficou de pé, tirando o pó de sua esplêndida cartola na manga do seu elegante paletó. A Sra. Sharp suspirou e encolheu-se. Ela também percebia o que Gwendolyn estava fazendo. Não fique preocupada, Sra. Sharp, disse Crestomance. Ninguém quer que a senhora fique sem dinheiro. Então apertou a mão de Gwendolyn e de Gato. Eu devia ter vindo visitar vocês antes, é claro. Perdoem-me. É que o pai de vocês foi infernalmente grosseiro comigo. Vou vê-los de novo, espero. Então foi embora da Caleça, deixando a Sra. Sharp muito amargurada. Gwendolyn radiante, Gato nervoso. Por que está tão feliz? Gato perguntou a Gwendolyn. Porque ele ficou comovido com o nosso estado de orfandade. Gwendolyn explicou. Vai nos adotar. Minha sorte está feita. Não diga tamanha besteira, interpôs a Sra. Sharp. A sua sorte é a mesma que sempre foi. Ele pode ter vindo aqui com toda a sua elegância, mas não disse coisa alguma e não fez qualquer promessa. Gwendolyn sorriu com confiança. A senhora não viu a carta comovente que eu lhe escrevi? Pode ser, mas ele não tem um coração que possa se comover, retrucou a Sra. Sharp. De certa maneira, Gato concordava com a Sra. Sharp, principalmente porque tinha a inquietante sensação de que antes que Gwendolyn e a Sra. Sharp chegarem, ele de alguma forma conseguiria ofender Crestomance tão gravemente quanto o pai o fizera certa vez. Esperava que Gwendolyn não percebesse, sabia que ela ficaria furiosa com ele. Mas, para seu espanto, afinal, Gwendolyn tinha razão. Nessa mesma tarde, o prefeito apareceu e contou-lhes que Crestomance pedira que Gato e Gwendolyn fossem morar com ele, fazendo parte da sua própria família. E vejo que não preciso lhes dizer que vocês são pessoinhas de sorte, continuou ao ver que Gwendolyn soltava um gritinho de alegria e abraçava a circunspecta Sra. Sharp. Gato sentia-se mais nervoso que nunca. Puxou o prefeito pela manga. Por favor, senhor, não entendo quem é Crestomance. O prefeito bondosamente deu-lhe uns tapinhas na cabeça. Um cavalheiro muito importante, disse. Daqui a pouco vocês estarão proseando com todas as cabeças coroadas da Europa. Que tal isso, hein? Gato não sabia o que pensar. Aquilo não lhe dizia absolutamente coisa alguma, e deixava-o ainda mais nervoso. Ele imaginava que Gwendolyn escrevera uma carta realmente muito comovente. Assim veio a segunda grande mudança na vida de Gato, uma que ele temia que fosse muito triste. Durante toda a semana seguinte, enquanto corriam de um lado para o outro com as esposas dos conselheiros, que lhes compravam novas roupas, e Gwendolyn ficava cada vez mais entusiasmada e triunfante, Gato constatou que sentia saudade da Sra. Sharp e de todas as outras pessoas, até mesmo a Srta. Larkins, como se já tivesse ido para longe delas. Quando chegou a hora de embarcarem no trem, a cidade lhes fez um esplêndido bota-fora, com bandeiras e uma banda de música. Aquilo perturbou o Gato. Ele ficou sentado, tenso, na beirada do assento, temendo estar prestes a enfrentar uma época de solidão e talvez até mesmo de sofrimento. Gwendolyn, no entanto, ajeitou seu elegante vestido novo e seu belo chapéu novo e recostou-se elegantemente. Consegui! Exclamou, cheia de alegria. Não é maravilhoso, Gato? Não, discordou o Gato, cheio de tristeza. Já estou com saudade. Que foi que você fez? Por que fica tão feliz o tempo todo? Você não compreenderia.
Gwendolyn declarou. Mas vou lhe contar uma parte. Finalmente saí dessa Overcott morta-viva, com seus conselheiros estúpidos e seus necromantes sem valor. E Crestomans ficou encantado comigo. Você percebeu isso, não percebeu? Não percebi especialmente, Gato confessou. Quer dizer, vi você ser gentil com ele. Ora, cale a boca. Ou vou lhe dar uma coisa pior do que uma cólica, Gwendolyn ameaçou. E quando o trem finalmente estremecia e começava a se afastar da estação, Gwendolyn assinava para a banda com uma mão enluvada, num gesto igual ao da realeza. Gato entendeu que ela estava partindo para governar o mundo.